Que a bondade e a misericórdia do Senhor te alcance e que você consiga desfrutar de um dia maravilhoso, um dia repleto de muitas bênçãos e de muitas vitórias para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Morte e paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, a leitura do Evangelho de hoje, nos qual nos traz a narrativa deste acontecimento, é muito extensa, muito grande. Então eu hoje vou fazer simplesmente uma narrativa, baseado na leitura do Evangelho, naquilo que significa, naquilo que representa, na verdade, a Sexta-feira Santa para todos os cristãos. Pois bem, Jesus, reunido com os seus discípulos no dia de ontem, Quinta-feira Santa, ele fez a sua última ceia com os seus discípulos, no qual Judas também estava presente. Ao terminar aquela ceia, onde foi feito o lava-pé, foi lavado os pés dos discípulos para expressar a simplicidade de Jesus Cristo, após aquela grande ceia, aquele momento festivo, possamos dizer assim, na cabeça dos discípulos, porque eles ainda não entendiam, não compreendiam, mas Jesus já sofria muito ali por saber, o que iria acontecer com ele ali a poucas horas, a poucos momentos. Pois bem, saindo dali, ele foi para um jardim, um jardim que era muito visitado por eles. E Judas também conhecia esse local. E estando Jesus, em oração, orando, chegou até a dizer: Pai, se for possível, afasta de mim tanto sofrimento, eu não vou suportar isso. Afasta de mim esse cálice, Mas ele voltou em si e disse: não seja feita a minha vontade, mas seja feita assim a tua vontade. Pai, seja feita a tua vontade. Então, lá pela madrugada, quando Jesus ainda estava reunido com os seus discípulos, chegaram os soldados, junto com os escribas, com os fariseus, e Judas estava junto. O beijo da traição aconteceu nessa madrugada de quinta para sexta-feira. Então, Judas traiu Jesus com um beijo. Judas traiu Jesus com um beijo. E os soldados vieram armados de pau, de espadas, com tochas de fogo, e acabaram por prender Jesus. Acabaram por prender Jesus. Uma das situações que me chama muita atenção é que Pedro, mesmo sendo um discípulo de Jesus, ele andava armado. Ele andava armado, e prova disso é que ele decepou a orelha de Malco, no qual foi curado por Jesus. Pois bem, eu estou chamando a atenção dessa situação aqui porque às vezes coloca-se condições para a gente ir à igreja. Você está entendendo? Se a pessoa estiver armado, tem congregações que impedem você entrar. E a gente observa que nessa situação onde Pedro se mantinha armado, quando Pedro cortou a orelha de Malco, o que Jesus disse? Jesus disse simplesmente assim: olha, Pedro, guarda a tua espada.
Ele não disse assim, joga fora a tua espada. Não, ele disse, guarda fora, ou perdão, ele disse, guarda a tua espada, que nós não precisamos de espada. É preciso que isso aconteça, eu preciso beber desse cálice, eu preciso passar por todo esse sofrimento. Mas em momento algum, Jesus pediu para Pedro jogar a espada fora. Ele disse, guarda a tua espada. Ou seja, Jesus aceitou Pedro do jeito que ele era. E uma coisa super importante, Jesus já sabia no coração dele que Pedro seria uma pessoa de sua extrema confiança. Mesmo nesse mesmo episódio ter negado Jesus por 3 vezes, mas Jesus já sabia que ele seria uma pessoa de sua confiança, a pessoa de sua confiança, né? Então, se a gente for se deparar nessa conclusão, a gente vai ver que Pedro deixou a sua espada, deixou a sua arma. Naquela época eu acho que não tinha revólver, não tinha arma de fogo, né? Mas Pedro deixou a sua arma, a sua espada, por livre e espontânea vontade. Ou seja, pela conversão total em Jesus Cristo. Pois bem, mas na Sexta-feira Santa, né, Jesus foi preso, Jesus foi chicoteado, Jesus foi cuspido, pisoteado, Jesus foi açoitado. Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Porque nós estávamos sobre as mãos de Satanás. Nós estávamos sobre as mãos de Satanás. E ele nos livrou das mãos de Satanás, pagando um preço muito caro, derramando a sua última gota de sangue, para que na verdade nós saíssemos do cativeiro e viéssemos a ser pessoas livres. Só que tem pessoas, meus amados e minhas amadas, que ainda não entenderam essa situação. Não entenderam aquilo que Jesus fez por mim e por você. E tomaram a decisão de voltar ao cativeiro. Jesus nos tirou do cativeiro, mas tem pessoas que tomaram a decisão de voltar. De voltar ao cativeiro. Entenderam? Por quê? Porque não reconheceram o que de fato Jesus fez. Entende? Então Jesus, ele sofreu muito. Jesus levou chicotadas, que o chicote dilaceravam a sua pele, cortava a sua pele. Você entende? Quando Jesus estava na cruz e ele disse que ele tinha sede. Olha que barbaridade que fizeram com o nosso mestre, com o nosso Senhor. Deram-lhe água com vinagre, envolto em uma esponja. Mas o pior disso tudo é que alguns estudiosos relatam que naquela época a água com vinagre embebida na esponja era para limpar o bumbum após se usar o banheiro. Então isso é uma coisa triste.
A morte de cruz naquela época era a pior instância. Ainda é hoje, mas nós não temos mais morte de cruz hoje, graças a Deus. Mas naquela época era a pior instância. Morte de cruz. Quando se dizia morte de cruz, era expressa nessa ação. Expressava que aquela pessoa que estava sendo morta ali não valia nada. Que ele era um miserável. E Jesus se fez miserável por mim e por você. Então a Sexta-feira Santa é um dia da gente lembrar. Sexta-feira Santa é um dia da gente refletir. Sexta-feira Santa é um dia que a gente... Sabe, eu estou tendo até dificuldade de falar, porque quando a gente pensa naquilo que Deus foi capaz de fazer por mim e por você, meu amado e minha amada, e quando a gente se depara numa situação dessa, isso é uma coisa que entristece o coração da gente, porque muitas pessoas não compreendem a ação de Deus, aquilo que de fato Ele fez. Tem pessoas no mundo que não entenderam ainda o plano salvífico de Deus. Não entenderam, e nós precisamos entender isso. Então, Sexta-feira Santa é dia da gente buscar a reflexão, de ver na verdade o que foi que Deus fez, o que Jesus Cristo fez por mim, o que Jesus Cristo fez por você. Que a gente não deixe esse momento passar assim em branco, mas que esse momento ele possa buscar reflexão em nós. Sexta-feira Santa é dia de você mergulhar nessa história e ver e entender aquilo que Deus fez por você, meu amado e minha amada. É dia de você refletir. É dia de você entender. É dia de você compreender. Amém? Sexta-feira Santa é isso. É dia de reconhecimento. É dia de reflexão. É dia de, mais do que nunca, buscar a Deus. E pedir perdão a Ele. Pedir perdão a Deus pelas vezes que nós não buscamos a compreensão. Pedir perdão a Ele pelas vezes que eu saí do meu momento de liberdade e corri para a prisão, de onde Ele me tirou. Corri para o calabouço, de onde Ele me tirou, de onde Ele me resgatou. Você entende? Sexta-feira Santa é dia de reconhecermos tudo aquilo que Deus fez por nós, tudo aquilo que Deus fez pela humanidade. Porque Ele sofreu isso, tudo isso que Ele sofreu, foi pisoteado, cuspido, colocado coroa de espinho. Ah, meu Deus, eu não consigo nem falar isso. Foi pregado na cruz por amor a mim e por amor a você. Você tem que abrir o seu coração e entender isso. Que o que Deus fez foi por amor a mim e a você. Foi o maior gesto de amor que alguém pudesse fazer pela humanidade. Morrer na cruz por mim e por você. Nós não estamos falando de um homem qualquer, mas nós estamos falando de Jesus Cristo. Nós estamos falando de Jesus Cristo, que pagou um preço alto
pela minha liberdade, pela tua liberdade. Jesus Cristo pagou um preço alto. E você precisa compreender isso. Você precisa compreender que Jesus pagou um preço muito alto por você. Você precisa compreender, entender. Você está entendendo? Você precisa entender, compreender e retribuir. Retribuir, que eu digo, é aceitar o plano salvífico de Deus na tua vida. Amém? Essa é a reflexão que eu trago para a tua vida hoje. São as palavras de Deus para a tua vida. Recebe essa palavra na tua vida, na tua casa, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor te abençoe, te proteja e te guarde nesse dia de hoje. Que Jesus possa direcionar o seu olhar sobre a tua casa, direcionar o seu olhar sobre a tua vida, sobre a tua família. Amém? Tenha uma sexta-feira santa abençoada, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Feliz Sexta-feira Santa.